E o que eu gostaria de meditar a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo de número 116. Salmos, capítulo de número 16. Eu gostaria de ler do versículo 1. Vamos ler todo esse versículo, todo este capítulo. Espero que Deus possa ministrar no coração de vocês, da mesma forma como Ele ministrou no meu coração, em torno destes salmos. Se você não tem a Bíblia, vocês podem me acompanhar aqui pela projeção, que diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e peço ao Senhor, fala conosco, ministra em nossas vidas e seja engrandecido por meio desta palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estes salmos, ele é atribuído por alguns estudiosos ao rei Ezequias. E esse rei Ezequias, ele reinou lá em Judá, né? Reino do Sul, no tempo dos reis. A palavra de Deus diz que esse rei foi um rei bom. Um rei que, no seu início da sua jornada, ele acabou com a idolatria. Ele é muito parecido com alguns outros reis, como Josias, né? Teve seus erros, mas também teve os seus acertos. E ele experimentou coisas maravilhosas que veio de Deus. Mas para que ele pudesse experimentar as coisas maravilhosas de Deus, ele passou por graves problemas na sua vida. A sua jornada não foi só de mar de rosas. Mesmo ele sendo poderoso, um rei que no início da sua jornada, durante muitos anos, ele foi um rei que cumpriu a vontade do Senhor. Diz a palavra que ele seguiu os passos do rei Davi, seu pai.
Então ele tinha um coração voltado para Deus. Ele exercia os mandamentos que a palavra de Deus ordenava para ele. Mas esse rei, assim como todo o povo de Deus, as adversidades da vida bateram na porta dele. E esse homem especificamente, ele passou por duas situações muito difíceis e perturbadoras. A palavra fala que ele foi atacado pelo poderoso império assírio, que antigamente era o reinado mais poderoso do mundo. E logo em seguida, ele foi atingido por uma enfermidade mortal. Então, a assolação, as dificuldades, os problemas chegaram até a casa dele. E é sobre toda essa situação que eu gostaria de destacar sobre a vida deste homem. Tá? Ele teve algumas experiências na sua vida em que nós nos identificamos muito com elas e também nós podemos aprender algumas atitudes que Ezequias tomou para si. E ele saiu um vencedor. A palavra de Deus fala, só para relatar para vocês, que quando o rei da Síria resolveu atacar a terra de Judá, Deus deu a vitória para ele. E quando a enfermidade, diz a palavra que ele foi atacado por úlcera, ele chegou à presença do Senhor. E ele sempre procurava o profeta Isaías para orar por ele. E tudo que o profeta Isaías disse a ele, ele fez. O profeta Isaías disse, busca o Senhor. Ele buscou o Senhor. A palavra de Deus diz que, além dele vencer a morte, a doença, a enfermidade, Deus prolongou na vida dele mais 15 anos de vida. Ele tinha uma doença mortal, mas por ele se colocar na presença do Senhor, Deus, diante a sua misericórdia, diante a sua graça, a sua benevolência, Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então esse homem experimentou coisas maravilhosas que veio do trono do Senhor. E eu gostaria de destacar aqui os 9 primeiros versículos desse Salmo 116, tá? Achei oportuno ler todo esse capítulo, porque esse capítulo nos mostra o quanto ele foi um homem que experimentou a benevolência do Senhor, de Deus. Mas algo interessante, que eu gostaria de destacar aqui alguns versículos, que nós podemos tirar como lições, né, para nós. O primeiro deles está lá no versículo 3. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Diz assim a Escritura: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então esse homem aqui, queridos, ele foi colocado em circunstâncias desfavoráveis. Problemas gravíssimos, né? Crise e laços de morte o cercaram. A armadilha foi colocada na vida dele e ele acabou caindo nessas armadilhas. Isso acontece nas nossas vidas. Porque essas armadilhas que aconteceu na vida de Ezequias, elas foram armadilhas invisíveis e mortais. Acho interessante que isso tem tudo a ver conosco. Porque existem armadilhas que acontecem em nossas vidas, que são armadas em nossas vidas, que elas
de fato, elas são invisíveis, a gente não consegue perceber e nem ver. Quando elas chegam com tudo. De repente, Ezequias estava lá reinando de uma forma maravilhosa, o povo buscando a Deus. Do nada, o rei da Síria resolveu atacar ele. Atacou esse homem. E o exército assírio, eles eram muito poderosos. Por que, para vocês entenderem o contexto da vida de Ezequias, naquele momento, porque o povo da Síria, eles oprimiam, era a mesma coisa os romanos no tempo de Jesus. Eles queriam dominar o mundo, e eles queriam o quê? Obrigar o povo de Judá a pagar tributos para eles. E Ezequias falou, não vou pagar, ué. Aí o que aconteceu? O rei da Síria resolveu ir com tudo para cima, né, de Ezequias e o seu povo, para que eles pudessem pagar esses impostos e serem oprimidos diante desse rei. E foi exatamente o que aconteceu, se a gente olhar, foi exatamente o que aconteceu o povo de Deus no tempo do Egito. O povo da Síria queria escravizar o povo de Judá, mas, no entanto, Ezequias não aceitou essa opressão. Eu acho interessante, meus irmãos, que uma coisa que nós devemos aprender é que nós não podemos abrir mão dos nossos direitos, como Ezequias o fez. Nós não podemos aceitar a opressão do inimigo. E o nosso maior inimigo, eu quero dizer para vocês, que é o diabo. O diabo, ele usa circunstâncias, usa pessoas para afrontar, para destruir, para oprimir as nossas vidas. E nós, como cristãos, nós não podemos aceitar isso. E foi exatamente o que Ezequias fez. Ele não aceitou. Porque Ezequias, ele sabia que ele servia a um Deus todo-poderoso. E nós devemos saber, todos os dias, que nós servimos e cremos em um Deus todo-poderoso que nos dá as vitórias todos os dias. Basta nós aprendermos a lutar com as armas certas. Ezequias aqui, ele lutou de uma forma correta. Então esse homem foi um homem que passou por circunstâncias desfavoráveis. E creio eu que todos nós identificamos muito com essa situação. Mas eu quero que vocês entendam que nós devemos tomar a mesma postura que Ezequias tomou. É não aceitar a opressão do inimigo. Não aceitar, irmãos. Mesmo diante das circunstâncias adversas. E nós não podemos aceitar. E eu vejo hoje, em algumas pessoas, alguns conhecidos, e eu entendo que muitas vezes isso pode acontecer comigo, que diante das circunstâncias adversas, nós nos prostrarmos. Porque quando os problemas batem na nossa porta, a nossa tendência é ficarmos tristes, é ficarmos abalados, é ficarmos cansados, né, ficarmos angustiados, como aconteceu com ele. E essas coisas podem fazer com que nós nos prostramos. E isso não é bom. Isso não é bom. Uma coisa que nós devemos ter todos os dias em nossos corações é que nós não podemos nos ceder diante das circunstâncias desfavoráveis. Mesmo que sejam dolorosas, mesmo que sejam maiores que as nossas forças. Mas os problemas não são maiores do que o nosso Deus. Não são. Então essa é a primeira parte que nós podemos aprender através desse homem. Acho interessante que logo no versículo seguinte, que está no versículo 4, olha o que Ezequias fez.
Então, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. Interessante isso aqui, queridos, porque Ezequias, no momento mais difícil da sua vida, ele não deixou de acreditar em Deus. Essa é a base fundamental que nós devemos ter, queridos, para não prostrarmos diante das dificuldades. Porque o grande problema nosso é que quando nós passamos por problemas difíceis, nós olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para as nossas forças, nós olhamos para as nossas estruturas. E que se nós olharmos dessa forma, de fato, nós vamos cair. Porque nós somos pó. Nós somos limitados, nós somos fracos. Nós somos sujeitos, sim, a cair, a se prostrar. Mas, Ezequias foi um homem que ele não olhou para si. Ele olhou para Deus. Ele olhou para um Senhor que é o dono da sua vida, é o dono do universo. Ele está acima de qualquer situação. E ele fez o correto. Uma coisa que nós devemos entender, queridos. Quando as circunstâncias da vida nos levam para o abismo, a única solução é olhar para cima. Então vamos tomar muito cuidado. Não vamos olhar para nós, para o nosso coração. Não vamos olhar para os nossos conceitos, para os nossos raciocínios. Primeiro ponto, nós devemos olhar para o Senhor. Porque se nós não olharmos para o Senhor, nós não vamos ter forças. Nós vamos nos prostrar. E nós devemos entender que não são os problemas que nos definem. Nós temos um Deus, que Ele cuida de nós. E todas as vezes, creia você ou não, todas as vezes quando nós clamamos ao Senhor, nós invocamos o Senhor, nós experimentamos essa intervenção do Senhor. Do mesmo ponto que Ezequias experimentou a intervenção da graça poderosa do Senhor, assim também nós experimentamos, quando nós invocamos esse Senhor. Amém? Então não vamos esquecer, queridos. Ezequias, ele invocou o nome do Senhor. Invocar é o mesmo que clamar. É o mesmo que pedir socorro. E clamar é acreditar. E nós não podemos servir o nosso Deus, meus irmãos, à base da emoção. Não. Mas é uma base de uma certeza que Deus, Ele intervém por nós. Isso chama-se fé. Isso chama-se vida. Isso chama-se um coração voltado para Deus. E foi exatamente o que Ezequias fez. Nós, cristãos, nos dias de hoje, nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Mas nós devemos ser guiados por Deus. Por Deus. Vamos ser como Ezequias. Esse homem invocou por socorro, mas ele invocou o socorro para a pessoa certa, que é o próprio Deus. Você sabe qual é o grande problema que nós temos em nossas vidas? Nós, muitas vezes, diante dos problemas, nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele é uma pessoa. Da mesma forma que você tem um relacionamento com seu cônjuge, você pode ter esse relacionamento com Deus. O grande problema é que nós esquecemos dessa verdade. Então nós devemos sim procurar esse relacionamento com o Senhor.
E só tem duas formas, queridos, de buscar esse relacionamento com Deus. E foi exatamente o que Ezequias experimentou, e não só apenas Ezequias, mas todos aqueles homens bem-sucedidos. É uma vida de leitura de palavra e uma vida de oração. Vida de oração. A palavra de Deus fala que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos ler e ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Participar dos cultos. A palavra de Deus fala que quando nós lemos as Escrituras nos santificam. E sim, nós temos que entender que Deus é um Deus santo. E o nosso relacionamento com Ele deve ser de santidade. Deus, Ele não se relaciona em meio à bagunça. Deus, Ele tem seus critérios. Ezequias foi isso. A palavra de Deus fala em 2 Reis, capítulo 18, 19, 20 e 21, que fala sobre esse reinado. Ezequias rasgou as suas vestes e se prostrava diante de Deus. Então ele buscava esse relacionamento com Deus. Então, muitas vezes nós agimos de uma forma errada. Então Deus é um Deus de coisas certas. Tem um modo certo de você ter um relacionamento com Deus. Não existe relacionamento com Deus em meio à bagunça. Vou citar um exemplo aqui. Vocês que mexem com... Vocês que são empresários. Fazer só uma exemplificação aqui. Você já viu uma empresa, quando ela é administrada em meio à bagunça, ela sobrevive? Não sobrevive. Ela precisa de ordem. E quando ela é administrada com ordem, da forma certa, ela prospera. Não é verdade? Ela prospera. Ela tem vida longa, ela vai passando por geração em geração. É assim a vida do povo de Deus. Um relacionamento com Deus é um relacionamento que deve conter ordem. E a ordem Ele nos dá. Nós só devemos seguir. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão entendendo? Então foi exatamente que Ezequias levou para a vida dele. Então, queridos, existem momentos na vida que os recursos humanos se esgotam. O socorro da terra esgota. O socorro da pessoa humana esgota. Mas o nosso Deus, Ele é inesgotável. Isso que nós devemos aprender nas nossas vidas. O nosso Deus, nada para Ele é impossível. Então, queridos, por isso que nós devemos nos posicionar que diante das circunstâncias desfavoráveis, nós devemos olhar para cima. Olhar para o nosso Senhor, que está lá no trono, velando por nós, nos assistindo. Oh, como é precioso ler o salmista quando ele diz: de onde vem o meu socorro? Eu olho para os montes e vejo o Senhor lá no céu, cuidando de mim. Acho tão interessante um salmo que me abençoa muito, é o Salmo 73, Asaf, escrito por esse homem, levita. Asaf foi um homem que ele era íntegro diante de Deus. As circunstâncias desfavoráveis bateram na porta dele. E você sabe o que ele enxergava? Que aquelas pessoas que não serviam a Deus, os ímpios, né, tinham vida melhor do que a dele, aqui nessa terra.
E ele disse diante do Senhor: Senhor, eu vejo o povo prosperando, eu vejo o povo sendo abençoado, e eu aqui passando esse problema danado. Mas Asaf, ele se prostrou diante de Deus. E a palavra fala que quando ele se prostrou, ele chegou no trono da graça de Deus. Deus falou o seguinte para ele: a minha graça te basta, eu estou contigo. E é assim que nós devemos viver, queridos. Nós temos um Deus que é suficiente para nós. E nós devemos entender e conscientizar todos os dias que nós temos esse Senhor. Não se esqueça, eu estou aqui pregando e olhando para vocês. Alguns aqui já abriram o coração comigo, e eu também já abri meu coração para algumas pessoas. Eu vejo o quanto esse Deus é maravilhoso, porque passamos sim por problemas. Mas só que nós estamos aqui. E você sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos um Deus que nos sustenta. Um Deus que nos dá vitória, que nos ampara, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma como Ele quer. Mas o importante é Ele estar aqui caminhando conosco, tomando conta da sua vida, tomando conta da sua casa, dos seus filhos. Isso é maravilhoso, gente. Amém? Então não deixem de acreditar no nosso Senhor. Isso é maravilhoso, a gente meditar nessa bondade, num Deus que nós servimos, que é um Deus vivo. Acho lindo demais a história de várias pessoas, eu estou assim, tentando lembrar aqui, mas são tantos exemplos maravilhosos, vendo que Deus toma conta, né, de tanta gente que acredita no Senhor, em circunstâncias desfavoráveis. Olhando para Paulo, a gente vê Paulo, né, muitas vezes sozinho ali, encarcerado, mas ele sempre foi sustentado por Deus, os olhos sempre voltados para Deus, recursos humanos se esgotavam para ele, mas só que a graça de Deus estava sobre ele, dando vitória para esse homem todos os dias, queridos. Eu quero dizer, esse Deus está com você. Creia nessa verdade. Elias foi aquele homem, né, que, poxa, gente, ele matou 450 profetas de Baal, por conta de uma intervenção de um Deus vivo. Deu vitória para ele. No momento mais angustiante da vida dele, Deus chegou até ele e falou assim: levanta, Elias. Sai dessa caverna. A palavra de Deus diz que o próprio Deus sustentou Elias todos os dias. Isso é maravilhoso, queridos. Vamos sempre olhar para o nosso Senhor. Terceira experiência que nós devemos relatar aqui, que Ezequias teve, está no versículo 5 e 7, que diz o seguinte: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Meus irmãos, Ezequias, ele não deixou de conhecer o caráter de Deus e nem a sua intervenção. Quando Ezequias, ele clamou, ele descobriu algumas verdades. Meus irmãos, existem coisas que nós experimentamos de Deus, é só quando nós conhecemos o caráter e a sua intervenção.
Primeira coisa, ele descobriu o caráter de Deus, ele viu que o nosso Deus, ele é justo e misericordioso. Ele é justo, você sabe por quê? Porque ele não deixa o inimigo prevalecer. Queridos, quando nós invocamos a Deus, ele trava o inimigo. Aí nós podemos olhar pela morte de Jesus Cristo ali na cruz. Nós não tínhamos identidade. Nós não tínhamos um caminho. Nós estávamos perdidos. E desde a queda, olhando desde a queda, nós podemos observar que o povo de Deus sempre pediu misericórdia, uma chance para Deus, e Deus sempre deu essa chance. Mas em um certo momento, Deus quis acabar com essa situação toda, colocando o seu Filho aqui na terra, e morrendo pelos nossos pecados. E por causa da morte e sacrifício de Jesus, a justiça de Deus foi imputada a nós. Então a justiça de Deus já está sobre nós. E toda vez quando nós invocamos o nome de Jesus Cristo, quando tem uma intervenção do inimigo sobre as nossas vidas, isso é parado. Porque nós temos Cristo em nós. O diabo, ele não prevalece e não nos toca. Quando nós invocamos e temos um relacionamento com Jesus Cristo. Então, queridos, e nós precisamos tomar posse disso. Muita gente não toma posse dessa verdade, porque ainda não conhecem o caráter de Deus, e nem a sua intervenção. Então, queridos, é importante nós conhecermos, descobrir e usar a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus também, ela nos ampara em nossas fraquezas. Além dele descobrir o caráter de Deus, ele descobriu que mesmo quando estamos nocauteados pelas crises da vida, ainda assim Deus pode nos pôr de pé. Quantas e quantas vezes nós não caímos? Quantas e quantas vezes já não me peguei caído? Eu falei assim, agora não tem jeito, agora eu perdi mesmo. Agora essa situação na minha vida acabou. Não tem mais solução para mim. Mas aí de repente eu vejo um Deus colocando a sua mão e me tirando dessa assolação. Experiência. Ezequias também descobriu a necessidade de apropriar-se da obra de Deus. O que significa isso, queridos? Você já reparou que existem muitas pessoas que mesmo depois que Deus abençoa, mesmo que Deus tire essa pessoa da lama, mesmo que Deus continue sustentando, a pessoa continua ficando aflita? Já viu isso? Quantas e quantas pessoas são amparadas por Deus, sustentadas por Deus, e continua sendo aflita, continua não tendo sossego em seu coração, a pessoa ainda é perturbada, a pessoa não tem sossego, não tem vida, ela não desliga, ela não tem paz consigo mesma. Isso acontece, queridos. Então, nós precisamos apropriar-se da obra de Deus, essa obra em que Ele nos sustenta, e Ele é suficiente para todos nós. É preciso tomar posse, todos os dias. Essa vida com Deus. Precisamos tomar posse do livramento divino, todos os dias. Amém?
Quarto, a palavra de Deus fala no versículo 8 o seguinte: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Olha que maravilhoso que Ezequias experimentou. Ele experimentou um poderoso livramento divino, queridos. Esse homem experimentou o livramento espiritual. Ele experimentou o livramento emocional. Ele experimentou o livramento moral. Deus o salvou em todas as esferas da vida dele. A palavra de Deus diz no livramento espiritual que Deus o livrou a sua alma da morte. Queridos, quantas e quantas pessoas hoje estão mortas? A sua alma não está morta. Ela só está vivendo à base da sua carne. Mas a sua alma, ela não tem vida. A palavra de Deus fala que Ezequias, ele estava preso, atormentado, mas ele foi liberto, porque ele experimentou esse livramento divino. Ele experimentou o livramento emocional. Gente, quantas e quantas pessoas hoje estão presas nesse livramento, nesse problema emocional. A emoção das pessoas estão feridas, estão machucadas. Embora nós muitas vezes somos golpeados por fatos e sentimentos, isso traz sim ferida para a nossa alma. Mas nós não podemos, queridos, nos prostrar. Nós temos essa condição de experimentar o que Ezequias experimentou, que foi esse livramento emocional. Meus irmãos, isso é muito importante para todos nós. A enfermidade emocional, ela pode te matar. Ela te dá grandes prejuízos. E ela só não afeta você, mas ele afeta todos os que estão próximos de você. Então nós temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz que ele livrou os olhos de Ezequias das lágrimas. Isso nos dá a entender e nos leva para a palavra aqui, queridos, que o choro ele pode durar uma noite, mas nós que estamos em Deus, a alegria ela volta pela manhã. Então, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos traz esse livramento. E o outro livramento que o Ezequias experimentou, que eu quero destacar, é o livramento moral. Meus irmãos, os problemas do dia a dia nos fazem cair. Fazem cair. Muitas pessoas passam por crises, tentam recuperar essa crise no mundo. E não é assim. Eu quero que vocês entendam que nós somos muito fracos e vulneráveis. E quando nós não invocamos a Deus, nós perdemos a nossa moral. Nós caímos mesmo, nós começamos a ter atitudes de uma pessoa que não conhece a Deus. Temos atitudes em que nós glorificamos não o nome de Deus, mas glorificamos o inimigo. E isso é muito sério. Aí eu vejo o quanto é importante nós sempre invocarmos a presença de Deus em nossas vidas, porque Ele nos dá esse também
livramento moral. Porque quando nós temos uma vida com Deus, nós aprendemos a ter dependência e também temor. Temor. Muitas vezes nós podemos partir por uma situação em que as coisas do mundo podem nos favorecer, mas quando eu olho para a santidade de Deus, eu não tenho coragem. Quantas e quantas pessoas passam por crise conjugais? Aí de repente, vou apropriar-me aqui para exemplificar na vida de um homem. Quantos e quantos homens não têm uma vida sexual saudável dentro de casa? De repente ele começa a ser seduzido lá no mundo. E existe, viu, irmãs? E de uma forma muito intensa, muito forte. Mas quando esse homem está em Deus, mesmo diante do seu desejo, ele não tem coragem de fazer, porque ele teme ao Senhor. Olha o quanto as coisas são sutis. E o quanto é importante nós termos uma vida com Deus. E o próprio Deus nos traz esse livramento moral. Deus segura as nossas mãos. Mesmo diante da minha fragilidade, Ele é a minha força. E o que eu acho mais interessante é que, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque o próprio Deus, Ele nos segura e Ele é a nossa força. Amém, queridos? E para encerrarmos aqui, já terminando. Uma experiência maravilhosa que Ezequias teve. Ele assumiu um compromisso muito sério com Deus. Vamos ler novamente o versículo 1, o 2, que diz assim: amo o Senhor. Olha a declaração desse homem. Porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Aí ele diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha o compromisso que ele fez. Olha o que o versículo 9 diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ezequias aqui assumiu um compromisso sério com Deus. Olha a experiência maravilhosa. Ezequias, depois de um livramento que veio de Deus, ele não se esqueceu de Deus. Ele fez um compromisso e seguiu firme diante do seu compromisso. Esse é o grande problema de muitos de nós. Quando nós estamos atribulados, quando nós estamos lá no fundo do poço, nós podemos até lembrar do Senhor, e Ele nos livra. Mas o grande problema é que depois, muitos se distanciam de Deus. Enfim, a minha vida está boa. Eu não preciso assumir o meu compromisso que eu tenho diante do meu Senhor. Quantas e quantas pessoas fazem isso? E isso é muito triste, queridos. Eu fico imaginando como é que fica Deus lá no trono. Isso chama-se ingratidão, sabia? Ingratidão. Gente, você lidar com a ingratidão é a coisa mais difícil do mundo. Uma das coisas que faz um homem deixar de amar, um homem ficar com o coração seco, Julião, é quando você se depara com uma ingratidão. Não sei se vocês já passaram por isso. Você ajuda, você se doa, o resultado
é uma traição, é uma rejeição. Isso dói. Quantas e quantas vezes nós corremos o risco de fazer isso com Deus? Difícil. Nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa mente voltada para isso. Quantas e quantas vezes nós não valorizamos a morte de Jesus ali na cruz? Esse homem, ele assumiu o compromisso de amar a Deus todos os dias. Acho lindo demais a história desse homem, porque houve um reavivamento de amor, do amor a Deus em seu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o primeiro amor, ele se acaba é no nosso Deus, é na pessoa do nosso Deus. Quando eu deixo de amar um irmão, é porque eu já deixei de amar a Deus. Então nós devemos guardar o nosso coração. O amor está se acabando, gente. E nós não podemos deixar esse fogo, essa chama apagar no nosso coração. Vamos ser como Ezequias, um homem que fez esse compromisso, mas ele só conseguiu ter esse compromisso porque ele abriu o coração dele. E eu quero amar o Senhor, eu quero andar na sua presença todos os dias, na terra dos viventes. Você sabe o que significa na terra dos viventes? No mundo onde não há amor. Ezequias quis caminhar na contramão. O mundo, ele só ama a si mesmo. Mas só que Ezequias resolveu amar a Deus. E quando ele resolveu amar a Deus, os olhos dele se tornaram outros olhos. Esse homem, ele assumiu o compromisso de buscar a face de Deus. Diz a palavra: vou buscar a face de Deus enquanto eu viver. Oh, queridos, esse Deus que nos socorre deve ser para nós o mesmo Deus na bonança. Eu sei que muitos aqui têm sido muito abençoados. Não esquecem de Deus. Tudo que vocês têm, é Deus que o dá. Não esquece dessa dádiva de Deus. Não esquece que tudo que você tem, tudo que você possui, isso é Deus, gente. Não há mérito em nós, não. Não há. Hoje a gente dá muito méritos para nós. Quantos e quantos de nós corremos o risco de olhar para nós mesmos e dizer assim: eu não preciso mais de Deus, eu sou suficiente. Porque nós somos amparados por um engano em nossos corações. Então vamos tomar cuidado com isso. E ele assumiu o compromisso de andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus em qualquer ambiente. Isso chama-se testemunho, queridos. Eu quero dizer para vocês que nós somos os luzeiros deste mundo. Você é a Bíblia deste mundo. Você é a face de Deus desse mundo. Se Deus tem te abençoado, se Deus tem te dado vitória, mostra para as pessoas quem é que te sustenta, quem é que te dá vitória. Dá esse testemunho. Ergam as suas vozes e falam: tudo que eu tenho é o Senhor que me dá. Se o meu casamento hoje está abençoado, é porque Deus me sustenta. Se hoje eu estou bem na minha vida
econômica, na minha vida profissional. Deus tem me ajudado. Glorifique a Deus em seu testemunho, queridos. Faça como Ezequias. Andar na presença de Deus é isso. É você abrir os seus lábios, abrir a sua boca e declarar que há um Deus na sua vida te abençoando. Que há um Senhor. Amém? Para concluir, 2 perguntas. Quero que você relembre. Todos nós temos um passado. O que Deus já fez na sua vida? Eu tenho 2 respostas aqui para Ezequias. Deus ouviu as orações de Ezequias e Deus salvou Ezequias da morte. A última pergunta. Que tributo de gratidão você trará hoje na presença de Deus? Eu tenho 4 respostas que Ezequias demonstrou aqui nesse texto. Ezequias louvou a Deus. Ezequias cumpriu as promessas que ele fez diante de Deus. Ele serviu a Deus fielmente. E ele ofereceu sacrifícios de gratidão ao nosso Deus. Foi exatamente o que esse homem fez diante do Senhor. Então, queridos, vamos tomar para nós esse exemplo que Ezequias deixou na Bíblia, para que nós venhamos fazer exatamente o que Ezequias fez. Ok? Amém? Então vamos ficar de pé. Queria que você conversasse com Deus nesse momento. Creio que, em meio a essa palavra, muitas coisas passaram no coração de vocês. Uma reflexão na vida de vocês. Eu sei que Ezequias, ele obteve essas experiências. E essas experiências foram muito edificantes na vida de Ezequias. E espero que vocês também possam ter essas experiências. E que através dessas experiências, uma multidão de pessoas possam ver que há um Deus vivo em sua vida e através da sua vida. Seja canal de Deus onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na vida dos seus familiares, em todos os lugares onde você estiver. A experiência com Deus, ela impacta a nossa vida. Ela traz um impacto muito grande. Você pode ter certeza que você é um espelho. Você pode ter certeza que muita gente olha para você. Você nunca está oculto. Nunca. Então não se esqueça. Mesmo diante de uma circunstância desfavorável, não se esqueça que você tem um Senhor. Não deixe de acreditar nesse Deus. Experimenta o caráter desse nosso Senhor e a sua intervenção. Através disso, queridos, vocês vão experimentar o livramento divino. E vocês irão glorificar o nome do Senhor.
Então leve para si hoje um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Ore ao Pai nesse momento. Converse com Deus, abra o seu coração. Talvez você está aqui hoje para agradecer. Talvez você está aqui hoje para pedir. Às vezes você entrou numa situação desfavorável. Senhor, socorro, tem misericórdia. Tem uma área ali na minha vida que é só o Senhor. E faça isso. Porque para Deus nada é impossível. E Ele vai agir. Gosto muito de uma música quando diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir. Ninguém pode deter o nosso Deus. Ninguém. Ô Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom, Senhor, sabemos que servimos um Deus vivo, um Deus maravilhoso que se compadece de nós, um Deus real, um Deus que nos dá vitória, um Deus que é um Deus de relacionamento. E eu oro a Ti, Senhor, que nós como igreja, Senhor, venhamos sim, podemos ter uma vida plena com o Senhor. Aquele que invoca, recebe. Aquele que se deleita, experimenta. Que seja assim nas nossas vidas, Pai. Que nós como igreja venhamos crescer na Tua presença, Senhor. Que as circunstâncias desfavoráveis não venham nos deter a nossa vida para com o Senhor. Mas muito pelo contrário, Senhor. Que em meio a situações adversas, nós venhamos ter vida com o Senhor e experimentarmos coisas grandiosas. Eu oro, Pai, por esta igreja para que venha experimentar algo maravilhoso e que, se acima de tudo, Senhor, venhamos glorificar o Teu nome a todo tempo, a todo instante, até a Sua volta, Pai. Em nome de Jesus. Fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor.
escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Aleluia, Senhor. Não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Amém, igreja?